Olá, eu me chamo Danilo Arnaldo Brisquiefes, sou escritor e historiador. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu gosto muito de contar histórias, especialmente histórias que me apaixonam. E hoje nós vamos conversar sobre o livro Memórias sobre o Cerro Antigo, que eu tive o orgulho de republicar numa edição com notas explicativas da primeira publicação, de 1928. Um livro escrito pelo juiz de direito, Dr. Dari Augusto Ferreira da Silva. Quando eu resolvi fazer o projeto de republicação do livro Memórias sobre o Cerro Antigo, eu tinha certeza que seria muito importante para a preservação da história serrana. Vejamos alguns motivos. Primeiro, este livro já estava, obviamente, esgotado, tratando-se então de uma obra rara. Nós não sabemos quantos exemplares foram publicados em 1928 e, por isso mesmo, era um livro de dificílimo acesso. Eu, por exemplo, durante toda a minha vida, tinha apenas uma fotocópia, uma reprodução em xerox de um livro original, muitas vezes prejudicando o acesso a uma obra original. O segundo motivo é que o Dr. Dari teve a sua obra publicada póstumamente. Ele termina a redação do livro em 1924, falece em 1927 e o livro sai no ano de 1928. O terceiro motivo é que o Dr. Dari estava muito preocupado em contar a história serrana por ter apenas fragmentos da história oral ou da memória oral da comunidade. Ele cita, por exemplo, que teve acesso a um manuscrito de um pesquisador serrano, que nós nunca localizamos. Isso nos leva, portanto, ao último motivo. O último motivo é que o Dr. Dari teve acesso diretamente a documentos que muitos desapareceram e faziam parte do acervo da própria Câmara Municipal, que depois foi transferido para o IPHAN, isso lá nos anos de 1990. Isso quer dizer, então, que o Dr. Dari fez uma leitura direta dos originais. E nós podemos comprovar isso. Quando a gente foi pesquisar os livros do Senado da Câmara, em muitos deles ele colocou a lápis, um lápis de grafite, que havia lido o livro em tal ano. Tudo isso para chegar ao seu produto final, que era o livro sobre a história do Cerro. Memórias sobre o Cerro Antigo é o primeiro livro de história do Cerro. Então, é um livro que já vai fazer 100 anos de publicação, e nesta publicação pela editora Apris, nós apresentamos então um novo livro, uma nova forma de ter acesso a esse livro, também disponível no formato e-book. Esse livro ele é tão importante que ele sai como uma obra de referência. Vejamos por quê. A preocupação do Dr. Dari é descrever os caminhos da economia do ouro. E ele começa a relatar como que eram as entradas e saídas das minas do Cerro do Frio, lá em 1702 até 1714. Depois nós temos um juiz de direito muito envolvido com a política regional, interessadíssimo em explicar o cotidiano de uma das mais importantes instituições de todo o norte e leste de Minas, que foi o Senado da Câmara da Vila do Príncipe. Nisso, o Dr. Dari dá uma aula de como se contar uma boa história. Ele conta todo o processo de formação da primeira Câmara, ele vai citando como ela funcionava, como era a eleição por pelouros, como era a eleição por barrete, e como que até 1828, ou seja, de 1714 até 1828, sucederam-se então obras públicas, arrematações, importantes intervenções na cadeia, na saúde pública, tudo isso envolvendo o funcionamento do Senado da Câmara. Eu costumo dizer que o Dr. Dari é um historiador da política serrana. Ele é um historiador do Senado da Câmara. No final do livro dele, nós temos um anexo sobre pessoas que ele reconhecia de importante valor para a cidade serrana. E nós fizemos muitas correções na tipografia do livro, porque era muito comum, porque na gráfica do Nho Costa, que foi responsável por imprimir o livro, era muito comum que o tipógrafo errasse, por exemplo,
trocando algumas letras e a gente teve que cotejar as datas, os números, para saber da sua exatidão. Então, eu indico que você conheça Memórias sobre o Cerro Antigo. É um livro que está disponível diretamente no site da Editora Apris. Se você quiser adquirir comigo, é só mandar uma mensagem. E nós encontramos este livro nas principais plataformas digitais do mundo inteiro. Você pode lê-lo impresso ou também no formato e-book. Vem então conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil profundo, sobre a história do século XVIII, sobre a história da política das Minas Gerais. Um excelente livro, Memórias sobre o Cerro Antigo.